vida de Jesus, irmãos, foi marcada por dois incidentes na natureza, do qual Deus foi o seu promotor. O primeiro incidente aconteceu no nascimento, e o segundo acidente ou incidente aconteceu na sua morte. Isso foi marcado no mundo natural por Deus como um símbolo, uma marca de que algo singular, diferente e único penetrou na história dos homens. O primeiro incidente na natureza que Deus imprimiu foi por ocasião do nascimento de Jesus, a estrela de Belém. E o segundo, irmãos, incidente que Deus imprimiu na natureza foi por ocasião da morte de Jesus. O texto diz que houve trevas sobre a face da terra. Agora veja que coisa bonita, irmãos. A vida de Jesus foi marcada por dois incidentes de Deus no mundo natural para mostrar a importância, a relevância, a singularidade desse planeta visitado pelo Filho de Deus. No nascimento, a luz. Na cruz, as trevas. Para mostrar, irmãos, a importância que Jesus tem na história da humanidade e em todas as coisas da nossa vida. E hoje eu quero falar sobre esse primeiro incidente, a estrela. Vamos lá? Segue o texto comigo, por favor. Mateus capítulo 2, a partir do versículo 1 até o versículo 12. Quero discorrer rapidamente sobre esse episódio tão relevante. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. E perguntavam: onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Porque nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda a Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Com isso, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide, informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram. E eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que, chegando, parou onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. E entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Irmãos, esses magos que a Bíblia diz que não eram reis, porque a gente tem a tradição de dizer que eram reis magos, né? Mas o texto não diz que eram reis. O texto diz que eram magos, talvez sacerdotes da Mesopotâmia ou da Pérsia, homens que perscrutavam, homens que estudavam as estrelas. O texto diz que esses homens fizeram uma longa jornada, e a jornada dos magos foi uma jornada em direção a Cristo. E essa jornada dos magos em direção a Cristo tem elementos que se assemelham muito, ou em muito, a nossa própria jornada terrena. Essa jornada dos magos, através desse texto tão belo que só Mateus registra, ela contém sim certos elementos comuns da nossa própria jornada nesse mundo, porque afinal de contas todos nós, não é? Somos peregrinos nessa terra. Estamos numa jornada. A nossa jornada é uma jornada em direção a Cristo. A nossa jornada é uma jornada por causa dele, por ele e para ele. E de certa feita, querido, esse texto belíssimo
ele nos mostra alguns elementos que eu queria discorrer rapidamente com vocês hoje, alguns elementos dessa jornada em direção a Cristo, que foi a jornada dos magos, mas, como eu disse, é também a nossa jornada. A jornada dos magos em direção a Cristo, ela contém alguns elementos que devem fazer parte da nossa própria jornada. O primeiro deles, que nós encontramos nesse texto, é que a jornada dos magos é uma jornada de adoração. Veja no versículo 1 e 2, quando inquiriram os magos a respeito da sua jornada, veja no verso 1 e 2. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente, agora preste atenção, e viemos para adorá-lo. Se você prestar atenção no texto, no versículo 11, quando eles entram na casa, a Bíblia diz que eles viram um menino com a sua mãe, e o texto diz no verso 11 que eles, prostrando, o adoraram. Veja, querido, que a jornada dos magos é uma jornada de adoração, a semelhança da nossa jornada. Somos chamados prioritariamente e primeiramente para sermos o quê? Adoradores. O ser humano, irmãos, em sua natureza, ele é um ser adorador. O problema é que o pecado, ele maculou essa adoração para o objeto certo. E ao invés do homem adorar aquele que ele deveria, o texto diz que ele começa a adorar a criatura no lugar do Criador. Ele começa a adorar as coisas desse mundo no lugar daquele que criou esse mundo, diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 1. E na jornada dos magos, irmãos, eles nos ensinam uma grande verdade que faz parte da nossa jornada. Ela é uma jornada de adoração. Calvino disse que o coração do homem é cheio de ídolos. E como a gente precisa rever, irmãos, essa verdade na nossa vida, sabe por quê? Porque com muita facilidade a gente dá lugar a ídolos no nosso coração. A gente começa a adorar as coisas ao invés de adorar Cristo. Você se lembra bem quando Jesus se encontrou com a mulher samaritana? Você se lembra bem do diálogo que Jesus entabulou com aquela mulher no poço de Jacó, na cidade de Siquém? Está registrado lá em João capítulo 4. Você vê, querido, que Jesus começa a se revelar àquela mulher, e no meio da conversa, aquela mulher introduz o dilema, o problema do coração do homem. Onde é que nós devemos adorar? Por quê, pastor? Porque o ser humano, irmãos, é um ser adorador. Nós precisamos adorar alguma coisa. O ser humano foi criado para adorar alguma coisa. E essa mulher, irmãos, faz essa pergunta a Jesus: Senhor, onde é que nós devemos adorar? Nós devemos adorar em Samaria ou nós devemos adorar em Jerusalém? Qual foi a resposta de Jesus? Nem aqui, nem lá. Porque o Pai procura os verdadeiros adoradores. Veja, meu amado, que o que Deus deseja do seu coração é adoração. E muitas vezes, irmãos, a nossa adoração tem sido conduzida para objetos errados. Sabia disso? Sabia que o seu trabalho pode ser um ídolo seu? Sabia que a sua família pode se tornar num ídolo seu? Sabia que a sua carreira pode ser colocada no lugar de Deus na sua vida? Sabia que o seu corpo, com essa ênfase hoje ao culto do corpo, pode se tornar um ídolo na sua vida? Sabia que o seu ministério pode ser um ídolo na sua vida? Por isso, irmãos, é muito importante a gente dar uma olhadinha na jornada dos magos e reorientar a nossa adoração para o lugar certo. A jornada dos magos, irmãos, foi uma jornada em direção a Cristo. E essa jornada foi uma jornada de adoração. Jesus completa o que ele disse para a mulher samaritana da seguinte forma:
O Pai procura os verdadeiros adoradores, e são aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Pastor, o que significa isso? São aqueles que adoram a Deus por meio de Cristo Jesus. Portanto, meu amado, vamos reorientar nesse final de ano e no início do ano que vindouro a nossa adoração para a forma correta. Por quê? Porque hoje, irmãos, existem muitos ídolos que teimam em roubar a adoração que é devida a Cristo na sua vida. E às vezes, esses ídolos têm cativado você. Esses ídolos têm seduzido você. E ao invés de você ser uma pessoa que adora a Cristo acima de todas as coisas e celebra-o com todo o seu coração, você tem envidado esforços, afeições, dons e talentos para outra coisa. E essa outra coisa tem se tornado o alvo da sua adoração. Amém? Eu me lembro, irmãos, estou me lembrando agora da mulher cananeia. A Bíblia diz que Jesus chegou na região de Tiro e Sidom, e veio a ele uma mulher e disse: Senhor, minha filha está horrivelmente endemoniada, acode-me. A Bíblia diz que Jesus não lhe acudiu palavra, ele não respondeu, ele fez silêncio. E mais ainda, a Bíblia diz que ela continuou a clamar, e os discípulos então chegaram perto de Jesus e disseram: Mestre, despede-a, porque ela vem clamando atrás de nós. Ela foi alvo do silêncio de Cristo, ela foi alvo da rejeição dos discípulos. Mas o texto diz que ela continuava a clamar a Jesus, e Jesus então olha para ela e diz assim: olha, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aparentemente Jesus também rejeitou essa mulher. Ela foi alvo, irmãos, dos mais duros testes da fé. Ela experimentou o silêncio de Deus, ela experimentou a rejeição dos homens, e de certa forma ela experimentou a rejeição de Cristo, e para piorar, ela foi alvo também de uma certa dose de humilhação. Porque na realidade, Jesus diz para ela: olha, não é bom tomar o pão que pertence aos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Aí foi demais, né? Ela foi alvo também de uma dose de humilhação. Não é que Cristo quis humilhá-la, mas é que Cristo quis testá-la, para mostrar para os seus discípulos como uma fé, qual a natureza da fé que é coroada e ansiada pelo próprio Jesus. Mas o bonito é que na primeira investida contra ela, ela disse assim, o texto diz assim: e ela, chegando-se, prostrando-se, o adorou. Que coisa gloriosa, irmãos. Como é difícil às vezes a gente continuar adorando a Deus com os revés da vida, né? Como é difícil a gente nutrir um coração de adorador quando nem tudo vai bem, não é assim? Como é difícil, querido, você celebrar esse Deus quando você é alvo do silêncio, da rejeição, da humilhação. Cá para nós, não é difícil? Como é difícil a gente continuar celebrando esse Deus, adorando esse Deus, a despeito das mais duras e difíceis circunstâncias da nossa vida. Mas essa mulher, irmãos, ela fala muito comigo, e eu gosto muito desse texto, porque no final ela diz assim: Senhor, não tem problema. Os cachorrinhos, e quem tem cachorrinho em casa como eu, sabe que é desse jeito mesmo. Os cachorrinhos estão acostumados. Eles comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ah, irmãos, isso alegrou muito o coração de Cristo, e foi uma aula, uma pedagogia espetacular para os seus discípulos. Ele olhou para a mulher, e certamente deve ter olhado para os seus discípulos, e disse assim: mulher, grande é a tua fé, pode ir. E o texto diz que daquele momento em diante a filha dele ficou curada. Grande é a tua fé. Pastor, qual a fé que Deus busca? A fé de um adorador. Portanto, meu amado, nesse Natal, nesse Ano Novo, busque adorar a Cristo mais intensamente. Busque devotar a Ele a sua vida de forma mais intensa.
Busque colocar Jesus como o alvo das suas mais puras e doces afeições. Faça uma triagem no seu coração e avalie o que tem tomado o lugar de Deus e de Cristo na sua vida. Aquilo que de repente tem sido o alvo dos seus maiores esforços, dos seus mais puros pensamentos. E faça uma avaliação se realmente nós temos sido pessoas que adoram de todo o nosso coração ao Senhor, amém? Portanto, irmãos, a jornada dos magos foi uma jornada em direção a Cristo, como a minha jornada e a sua. E essa jornada é uma jornada, em primeiro lugar, de adoração. Deus nos chamou para sermos adoradores, amém? Será que Ele vai encontrar você assim? O Pai procura os adoradores. Será que Ele vai te achar no meio dessa procura? Em segundo lugar, irmãos, a jornada dos magos também é uma jornada de conhecimento. A jornada dos magos é uma jornada de conhecimento, por quê? Porque esses homens, irmãos, o desejo desses homens, conforme o versículo de número 8, era conhecer o Senhor. Eles queriam conhecer esse menino, embora a palavra do verso 8 seja uma palavra cheia de ironia, porque foi uma palavra proferida por Herodes, porque Herodes tinha segundas intenções. Herodes não queria adorar o menino, Herodes queria fazer o que com o menino? Matar o menino, como ele intentou fazê-lo. Mas o interessante é que a palavra de Herodes aqui para os magos não é uma palavra desprovida de verdade, quando ele diz o seguinte, verso 8: e enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino. Sabe o que significa isso, irmãos? Esses homens, esses magos, eles queriam conhecer a Cristo. Fizeram uma longa viagem para conhecer a Cristo. A jornada desses homens era uma jornada de conhecimento. Eles queriam conhecer esse novo rei que haveria de nascer, cuja estrela, brilhando no céu, apontava para um evento na terra. E de repente, irmãos, esses homens queriam conhecer esse rei. Era o desejo deles conhecer o menino. Envidaram uma grande viagem para conhecer esse menino. E o texto diz, irmãos, no versículo 11, ou melhor, no versículo 10, que quando a estrela repousou em cima da casa em Belém, a Bíblia diz que o coração deles foi tomado de um grande e intenso júbilo. Por quê? Porque envidaram uma grande viagem para quê? Para conhecer o Redentor, para conhecer o Salvador. E de certa forma, irmãos, a nossa jornada nesse mundo, a nossa jornada de fé, é uma jornada também de conhecimento. A Bíblia diz que nós devemos prosseguir em conhecer o Senhor. A Bíblia diz que nós precisamos conhecer cada vez mais essa fonte, irmãos, inesgotável de vida, que é Jesus Cristo. A Bíblia diz que nós devemos nos apropriar, irmãos, dessa verdade, do conhecimento de Deus. O apóstolo Paulo, em quase todas as suas cartas, fala sobre isso. Paulo fala sobre isso aos romanos: ó profundidade da riqueza e do conhecimento de Deus. Paulo fala isso quando ele ora na sua carta aos Efésios, no capítulo 3, onde ele se coloca de joelhos e ora por toda a família da terra. Pastor, por que Paulo ora? Para que eles sejam tomados de todo o conhecimento de Deus, para que possam conhecer o comprimento, a altura e a largura do amor de Deus. Veja, querido, que as cartas de Paulo refletem isso. Ele roga às suas igrejas que conheçam o Senhor, que sejam profundos no conhecimento do Senhor. E veja, meu amado, que a jornada dos magos é também uma jornada de conhecimento, a despeito e muito semelhante
a nossa própria jornada. Eu acho que tem um texto na Bíblia muito encantador, que é o texto dos discípulos de Emaús. Como aquele texto me encanta. O sacerdote católico Henry Nouwen tem um livro sobre essa passagem que é um primor, chama-se Com o Coração em Chamas. E nesse livro ele traça essa passagem de uma forma muito linda. A Bíblia diz que havia 2 discípulos com a mente turvada, com o coração entristecido, cabisbaixos. E de repente, andando naquela trilha até Emaús, distante de mais ou menos 8 quilômetros da aldeia, da cidade de Jerusalém, a Bíblia diz que um homem, um estranho, se postou ao lado deles e caminhou com eles aquele tempo todo. E começou a inquirir aqueles homens: escuta, por que vocês estão assim, cabisbaixos? Por que vocês estão assim, entristecidos? E a Bíblia diz que eles não conheceram aquela figura. Que coisa extraordinária, né, irmãos? Quando a gente olha o Novo Testamento depois de Jesus ressurreto, parece que alguma coisa mudou nele, né? Eles andaram do lado dele e não reconheceram. Eles falaram: olha, porventura você não sabe as notícias, o que aconteceu em Jerusalém? Como Jesus, varão profeta, poderoso em obras, foi morto e crucificado. Hoje já é o 3º dia e nosso sonho acabou. Estamos voltando para casa. Tudo se perdeu. Jesus então olha para eles e diz assim: nécios e tardos de coração, em reconhecer tudo o que as Escrituras dizem. E o interessante, irmãos, que lá em Lucas 24, 27, a Bíblia diz que Jesus então, começando por Moisés, olha que coisa interessante, e discorrendo por todos os profetas, anunciava-lhes a seu respeito tudo o que estava escrito nas Escrituras Sagradas. Que coisa gloriosa, irmãos. Jesus corrigiu o conhecimento daqueles homens a respeito dele mesmo. Irmãos, que fonte inesgotável nós temos diante de nós. Que sabedoria extraordinária nós temos em nossas mãos. Que fonte cristalina de água pura nós temos, irmãos, todos os dias diante de nós, para nós sorvermos, bebermos, nos encharcarmos com o quê? Com o conhecimento da glória de Deus na face de Cristo, como Paulo escreve aos Coríntios. Pois é, irmãos, a jornada dos magos é uma jornada de conhecimento. Interessante, aqueles homens que conheciam as estrelas, que perscrutavam as estrelas, eles conheceram aquele que as criou. Que coisa gloriosa. Aqueles homens, irmãos, que estavam em busca da verdade, em todo aquele mundo de sabedoria, de observar as estrelas na Pérsia e o sol na Caldeia, todo aquele mundo de sabedoria, irmãos, culminou numa recompensa. Que coisa gloriosa. Aqueles que buscavam a verdade das coisas, finalmente encontraram. Eles encontraram a verdade. E a verdade é Cristo, amém? Por isso, meu amado, não se dê por satisfeito. Não ache que você está satisfeito. Não, pastor, eu não preciso ir não, porque eu já sei. Não, eu não preciso frequentar a escola dominical, não, eu já sei. Ah, pastor, eu não preciso ter um curso assim melhor da IPV, eu já sei. Oh, meu amado, nós nunca saberemos o bastante sobre essa pessoa insondável, sobre essa sabedoria inescrutável, sobre essa fonte inesgotável que é Jesus de Nazaré, amém? Busque conhecer o Senhor mais profundamente, busque ter intimidade com esse Deus, busque conhecê-lo, mas o Jesus da Bíblia, e não o Jesus que talvez o mundo oferece, e infelizmente, às vezes até algumas igrejas cristãs oferecem. Conheça o Jesus que foi revelado a nós, busque conhecê-lo, e certamente do seu interior fluirão rios de água viva.
A jornada dos magos, irmãos, foi uma jornada em direção a Cristo. E a jornada em direção a Cristo envolve, em primeiro lugar, adoração. Cuidado com os ídolos do coração. Cuidado para você não retirar Jesus do trono do seu coração e colocar outras coisas. E Jesus ser apenas algo periférico, entende? Jesus tem que ser o primeiro. Fui pregar uma vez em Ribeirão Preto, na igreja do meu amigo, pastor Samuel, e eu já disse isso aqui. Tinha um coral muito bonito lá, e eles cantaram um cântico muito lindo, e esse cântico se chamava e tinha um refrão com a seguinte frase: se Jesus não é o primeiro, então ele já não é mais nada. Cuidado, querido, para o seu trabalho não ser o seu ídolo. Cuidado para o seu ministério não ser o seu ídolo. Cuidado para que a sua família não seja o seu ídolo. Embora a família é muito importante, eu amo a minha família. Cuidado para o seu filho não ser o seu ídolo, viu? Coloque Cristo no centro da sua adoração. E o adore intensamente para a glória de Deus, amém? A jornada, irmãos, dos magos também é uma jornada de conhecimento. A nossa mente nunca poderá captar a grandeza daquilo que Deus tem preparado para nós. Paulo fala isso: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas o que Deus quer de nós? Que nós prossigamos em conhecer o Senhor, amém? Provérbios diz que a vereda do justo é como a luz do quê? Da aurora, vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Portanto, meu amado, tem muito mais coisa em Jesus que eu e você precisamos conhecer, para a gente realmente experimentar essa vida plena que Deus tem para nós. Não se contente com pouco, viu? Busque, perscrute, conheça, leia, beba, sorva dessa fonte maravilhosa que é Cristo. E certamente, querido, isso vai trazer muitas bênçãos para a sua vida e vai abençoar muita gente ao seu redor, amém? Em último lugar, a jornada dos magos também é uma jornada de oferecimento. Olha o que diz o verso 11. Eles chegaram. A estrela, diz o texto, parou sobre a casa, verso 11. E entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Veja, querido, que há um certo movimento, né? Há um certo degrau que a gente sobe na nossa vida espiritual e na nossa vida de fé. Adoração, conhecimento e agora oferecimento. A gente adora, a gente conhece e agora a gente entrega. A gente se oferece, a gente se entrega. Quando a gente olha para o texto, a gente pensa que os magos só ofereceram ao menino presentes, né? Não, irmãos. O texto diz, lá no versículo de número 1, 2 e 3, que eles vieram do Oriente. Se a maioria dos comentaristas estão certos, eles vieram talvez da Pérsia ou da Mesopotâmia. Se você olhar no mapa e traçar uma distância entre, por exemplo, a Pérsia e Jerusalém, você vai ver que são mais ou menos 1.600 quilômetros. Agora você imagina, aqueles sábios do Oriente, aqueles sacerdotes do Oriente, que o texto não diz que eram reis, eles vieram certamente, meu mestre, numa caravana. Por quê? Para fazer uma viagem longa dessa, eles tinham que trazer o quê? Víveres. Eles tinham que trazer mantimentos. Mas eles trouxeram mais outras coisas, o quê? Os presentes. Então eles não vieram sozinhos. O texto diz que vieram uns magos. Então vieram muitos.
O texto não diz quantos. E outra coisa, não são 3 não, viu gente? A gente sempre fala, não, os 3 reis magos. Tem 2 coisas erradas nesse texto. Não são 3 e não são reis. Certamente vieram alguns, mas uma coisa é muito certa: eles vieram numa grande caravana. Agora preste atenção, para eles trazerem todas essas ofertas e os víveres para uma viagem longa, eles deveriam trazê-los num camelo, que era o animal mais propício, que era o animal de carga. E se você der uma olhadinha, você vai ver que normalmente uma caravana vence, em média, 30 a 40 quilômetros por dia. Eles percorreram 1.600 quilômetros. Agora eu pergunto, quanto tempo eles gastaram? Se eles percorreram 40 quilômetros por dia, eles demoraram 40 dias. Você imagina, querido, você viajar 40 dias para conhecer alguém? Hoje, quando o nosso avião atrasa, a gente já quase morre do coração, não é? Hoje, irmãos, qualquer atraso que der, a gente já fica nervoso, porque a gente quer chegar rápido, quer tudo rápido. Agora você imagina, aqueles homens saíram da Pérsia, andaram 40 dias, 1 mês e 10 dias. Para quê, pastor? Para mostrar que eles primeiro deram a si mesmos ao Senhor. Eles saíram do seu conforto. Eles saíram de onde estavam. Eles tiveram uma dura e longa caminhada. Debaixo, irmãos, de um sol causticante. Só quem foi lá sabe. Debaixo de um frio tremendo à noite. Porque o deserto de lá é assim. É quente de dia e frio de noite. Então esses homens, irmãos, primeiro, eles ofereceram a si mesmos ao Senhor. Como, pastor? Saindo da sua zona de conforto e vencendo todas as barreiras. Para quê? Para se oferecer ao Senhor. Segundo, a Bíblia diz que eles ofereceram também os seus dons e talentos. Quem eram esses homens? Conhecedores das estrelas. Eram sábios. Agora olha que bonito, irmãos. Usaram a sua sabedoria para quê? Para encontrar Jesus. Irmãos, isso é muito bonito. Sabe por quê? Porque Deus nos dá dons e talentos e muitas vezes nós não os usamos para o benefício de Cristo. Gastamos aquilo que Deus nos concede para fazermos tantas coisas, irmãos. E eu não vou dizer que são coisas ilícitas, são lícitas, mas em nenhum momento nós fazemos em oferecimento a Cristo. Pois esses homens, irmãos, perscrutaram os céus. Esses homens investigaram o cosmo. Esses homens olharam para as estrelas, porque eles entenderam que ela anunciava o rei. Os seus talentos e dons de percorrer o céu foram usados para a glória de Deus. Veja, querido, que eles ofereceram, em segundo lugar, os seus dons e talentos. E você? Certamente Deus te galardoou com tantos dons, né? Tantos talentos. Paulo fala aos Gálatas que nós não temos nada que não tenhamos recebido. E talvez a gente está carecendo, irmãos, de fazer como Davi fez, quando ele orou, quando ele conclamou o povo a trazer as ofertas para construir o templo lá em Crônicas. Ele disse assim: pode parar, tá bom. Vocês já trouxeram mais do que precisa. E aí ele faz uma oração de gratidão. Ele diz assim: Senhor, obrigado, porque tudo vem das tuas mãos, e das tuas mãos nós devolvemos. Será? Será, irmãos, que isso tem acontecido conosco? Será que nesse ano de 2023 você ofereceu os seus dons e talentos ao Senhor? Será que nesse ano de 2003 você se ofereceu a Cristo? Como sacrifício suave, como diz Provérbios: filho meu, dá-me o teu? Mas esses homens, irmãos, ainda ofereceram uma outra coisa. Qual é? Os seus recursos. O texto diz que quando eles chegaram na casa
onde o menino estava com a sua mãe, a Bíblia diz que eles abriram seus tesouros. Oh, irmãos, que coisa bonita. A gente não dá para Cristo o que sobra, não, viu? É tesouro. É tesouro. Qual o seu tesouro? Eu acho que o nosso tesouro maior é a gente mesmo. Mas veja, irmãos, que esses homens trouxeram seus tesouros. E eles ofereceram a Cristo. E o texto elenca quais eram. E aqui tem um detalhe peculiar e maravilhoso no texto. O texto diz que eles abriram os seus tesouros, verso 11, e entregaram as suas ofertas, uma vida como uma oferta ao Senhor, que entrega a si mesmo, entrega os dons e os talentos, e entrega os recursos também. O bolso tem que ser convertido, meu filho. Os recursos que Deus te deu também servem para a glória de Deus e precisam servir. Agora, meu mestre Hernandes, o senhor deve saber isso melhor do que eu, mas eu vou ensinar o seu negócio nessa manhã. Naquele tempo, irmãos, quando se fazia uma viagem para saudar um rei, quando se fazia uma viagem para levar um presente para um rei, o presente, sabe qual que era, Tiago? Ouro. Era só ouro. Por quê? Porque ouro representa o quê? O presente do rei. O ouro é o símbolo do rei. Ah, pastor, onde que o senhor viu isso? É só você abrir lá em Reis que você vai ver Salomão. Salomão recebia os presentes, era tudo ouro. A Bíblia diz que o trono era de ouro, talher de ouro, prata de ouro, era tudo de ouro, porque o símbolo do rei era ouro. Mas tem uma coisa interessante nesse texto, irmãos. Esses magos, eles sabiam de algo mais. Eles sabiam de algo que ninguém até aquela época, a não ser talvez Maria, na sua fé ingênua e tênue, saberia. Mas eles foram agraciados com algo, irmãos, que perpassa o entendimento humano, porque eles tiveram uma revelação da pessoa bendita de Cristo na sua inteireza. Porque se eles pensassem que Jesus fosse apenas um rei, eles só levariam o quê? Mas eles não levaram só ouro. Olha o texto que diz. Eles levam ouro, eles levam incenso, e eles levam o quê? A mirra. Pastor, que coisa extraordinária. Qual a percepção que esses homens tiveram? Que Jesus era muito mais do que apenas um rei. Que em Jesus o destino dos homens e de tudo aquilo que eles perscrutavam nos céus encontrou a verdade. E que tudo aquilo que na revelação do Velho Testamento apontava como um mediador entre Deus e os homens, se encontra na pessoa de Cristo. Por quê? Porque o incenso representa o sacerdote, e eles mesmos eram sacerdotes. É tão bonito, irmão, sabe por quê? Porque o sacerdote encontrou o sacerdote. Os sacerdotes terrenos encontraram o sacerdote celestial. E eles quiseram saudar esse sacerdote com o quê? Com incenso. Porque você sabe que o incenso é o material que o sacerdote trabalhava. Agora tem mais uma coisa, qual é? A mirra. A mirra, irmãos, é uma planta. É um óleo extraído de uma planta raríssima, que alguns dizem que vem da Índia. Não sei, mas era uma planta raríssima, e muitas vezes se fazia um óleo, e o óleo era responsável por o quê? Por ungir os profetas. Olha que coisa gloriosa, irmãos. Aqueles homens que de repente olhavam para o céu e buscavam perscrutar a verdade nas estrelas, e de repente declarar essa verdade para as pessoas, profetas do seu tempo, e encontraram o profeta. E eles, irmãos, antes de todos, nas Escrituras, reconheceram o senhorio de Cristo, a plenitude de Cristo, a supremacia de Cristo. Quem era Cristo para os reis magos? Era o rei, era o sacerdote e era o profeta. Os três ofícios do Velho Testamento que apontavam para algo além deles e que foi personificado na pessoa de Jesus. Que coisa gloriosa! E eles então ofereceram os presentes. Veja, querido, que coisa
Que coisa maravilhosa. A jornada dos magos é uma jornada em direção a Cristo. É a nossa jornada, estamos todos nela. Como diz o Dr. Eugene Peterson, no livro dele primoroso sobre os Salmos, é uma longa obediência numa mesma direção. Estamos todos nessa jornada. Quais são os elementos, pastor, dessa jornada que Cristo requer? Primeiro, adoração. Será que Ele encontra você como um? Será que o seu coração é um coração adorador? Será que as suas afeições são todas tomadas por amor a Cristo e a Ele, só a Ele, você dá a glória, a honra e o louvor da sua vida? Portanto, nesse ano que se avizinha, meu amado, busque adorar a Cristo mais intensamente. A jornada dos magos é uma jornada em direção a Cristo e também é uma jornada de conhecimento. Há uma riqueza, irmãos, aqui, ó. Uma riqueza incomensurável. Quanto mais a gente cava, mais pepitas de ouro a gente acha. Não se contente em ter uma fé superficial. Cuidado para você que é um crente maduro, não ficar a vida inteira no leitinho. Entende? Naquilo que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 3. Existe um alimento muito mais sólido. Existe uma fé muito mais robusta. Existe um conhecimento muito mais sublime a respeito de Cristo, que está pronto, revelado, para você se apropriar dele. Quem sabe nesse ano de 2024, você se debruce mais em conhecer a Cristo profundamente. E por fim, a jornada dos magos, irmãos, é uma jornada em direção a Cristo, e ela é uma jornada de oferecimento. Filho meu, dá-me o teu coração. Entregue-se a Cristo. Tenha um compromisso com Ele esse ano. Que Ele seja Senhor e Salvador da sua vida. Entregue tudo que você tem. Entregue a você, entregue o seu coração. Entregue os seus dons e talentos. Pare de viver só para você. Pare de pensar só na sua família. Pare de olhar apenas para o seu umbigo. Ergue os olhos. Olhe os campos. Observe as pessoas. Viva intensamente a história das pessoas que estão ao seu redor. E você vai ser um instrumento de Deus, apropriado e abençoado, para se oferecer a Cristo, para ser um promotor das bênçãos e da paz na vida das pessoas. Ofereça os seus dons e talentos ao Senhor. Ore a Deus e diga assim: Senhor, eu quero ser usado por Ti com aquilo que o Senhor me deu. E ofereça-se a Cristo. Mas ofereça também os seus recursos materiais, amém? Eu quero terminar com Barnabé. Barnabé é um desafio, não é, meu pastor? Barnabé era um cara com os olhos abertos e o coração dilatado. Barnabé era aquele sujeito que tinha os olhos nos outros. Interessante. Foi Barnabé que buscou Paulo quando ninguém queria saber de Paulo. Foi Barnabé que discipulou Paulo e foi lá em Tarso, depois de 10 anos que Paulo fica lá perdido, abandonado, e foi lá, buscou, discipulou e botou ele lá na igreja de Antioquia, Atos capítulo 12 e 13. Mas foi Barnabé também, querido, que quando a igreja começou a crescer, quando a igreja começou a prosperar, quando Pedro prega o sermão e o texto diz que as pessoas se converteram, mais de 2.000 pessoas, ele olha para aquela confluência de gente, para aquele mundo de gente, para a necessidade da igreja, ele olha para os apóstolos, os discípulos em Jerusalém, talvez assim, atabalhoados com tanta gente, que Deus tinha mandado para a nova fé. O texto diz que Barnabé, ele tinha um campo. Sei lá, ele tinha uma propriedade. Será se era uma casa, se era uma fazenda? Nada que está vendo não, viu, meu filho? Ele tinha algo, ele tinha um lote, ele tinha alguma coisa, ele tinha um campo. E a Bíblia diz lá em Atos, que ele vendo a necessidade da igreja, o texto diz que ele vendeu o campo e trouxe o recurso e depositou aos pés dos apóstolos. Que desafio, hein? Que desafio, hein, irmãos? Que homem é esse, hein?
A gente só oferece o que tem quando a gente oferece o que é antes. Por que Barnabé ofereceu um campo? Porque ele já tinha se oferecido há muito tempo ao Senhor. Porque a vida dele, irmãos, era uma vida não para ele, era uma vida para a glória de Deus. Portanto, que nesse Natal, querido, faça uma reflexão. A quantas anda a sua adoração? A quantas anda o nosso desejo de conhecer o nosso Salvador? A quantas anda a nossa entrega? A quantas anda o nosso compromisso? A quantas anda o nosso oferecimento? A quantas anda essas mãos estendidas para a gente servir a Cristo com tudo que temos, com tudo que somos, com tudo aquilo que Deus nos tem dado, porque é isso que Ele requer de nós. Amém? Vamos orar? Quero te convidar a ficar em pé, por favor, no seu lugar. Aleluia. Que bênção. Curva a sua cabeça, deixa eu orar por você. Senhor, nós queremos te agradecer porque o Senhor um dia se revelou a nós. E nós estamos todos nessa jornada em direção ao Senhor. Queremos prosseguir em te conhecer. Queremos, ó Deus, mais e mais sorver dessa fonte inesgotável de sabedoria. Que a tua palavra diz que no Senhor estão ocultos toda a sabedoria e toda a ciência dos homens. Ajuda-nos, ó Deus, a te buscar de forma diligente. Ensina-nos, ó Deus, te conhecer de forma profunda. Ajuda-nos a te adorar como o Senhor quer e como o Senhor merece. Ajuda-nos, Senhor, a devolver o Senhor ao lugar de honra na nossa vida, na nossa família, na nossa empresa, no nosso trabalho e, acima de tudo, no nosso coração. Ajuda-nos, ó Deus, a nos entregar integralmente ao Senhor, inteiramente ao Senhor. Que a nossa vida não tenha pontos cegos, que a nossa vida não tenha lugares escuros, que a nossa vida, Senhor, não tenha ídolos, que muitas vezes roubam a afeição e a adoração que é devida ao Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a nos oferecer a Ti em primeiro lugar. Ajuda-nos a oferecer os nossos dons e talentos. E ajuda-nos, ó Deus, a também oferecermos a Ti os nossos recursos, para o avanço do reino de Deus, para benefício do Teu reino, para a expansão do Teu reino nessa terra. Oramos com muita gratidão, Senhor, pela Tua bendita palavra. Em nome de Jesus. Amém e amém.